Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre jejum intermitente, essa interessante ferramenta que auxilia o nosso organismo, que nos dá muito mais saúde, mas nós vamos falar sobre isso e você vai entender qual é a verdadeira finalidade e objetivo de se fazer jejum intermitente. Antes eu queria pedir para você curtir o nosso vídeo se você já gostou do tema, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar o nosso vídeo, né? E dizer para você o seguinte: se você quiser saber um pouco mais sobre dieta low carb, o que é a dieta low carb, estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link onde você clica e vai direto lá para saber sobre o que é dieta low carb. Bom, falando um pouco em jejum intermitente, tem muita gente que imagina o seguinte, que fazer jejum é sinônimo de passar fome. Primeiro que não é isso. Outros pensam que fazer jejum para emagrecer. Não, o verdadeiro objetivo do jejum não é emagrecer também. Nós sabemos que nossos antepassados, né, os nossos ancestrais, principalmente lá na era paleolítica, né, eles eram nômades e não guardavam coisas para comer e nem plantavam nada. Quando dava fome, matavam o animal, pegavam um peixe, encontravam uma fruta, alguma coisa e se alimentavam. Mas eles só faziam isso quando dava fome. E aí, nesse período, eles ficavam sem ter nada praticamente no seu interior. E também não tomavam remédio, não consumiam nada, até porque não existia isso naquela época, né? E as pessoas conseguiam sobreviver. Isso nos leva a crer, né, e cientificamente isso está comprovado, que o nosso organismo ele precisa ficar determinados períodos sem trabalhar uma refeição, tá? Ele tem que estar livre para cuidar do próprio organismo, né? Quando ele não tem que estar metabolizando alimentos, ele está preparado para fazer algumas outras coisas. Então, o momento do jejum é exatamente para isso, para que ele cuide, né, tenha condição, né, do nosso organismo de se cuidar, de se autocuidar, né? E nesse autocuidar, nós sabemos então as grandes vantagens do jejum intermitente para o controle do índice glicêmico, né? Da tolerância à insulina, para o controle do colesterol, para o combate do triglicérides, né? Para a saúde do coração, para a saúde do nosso cérebro, né? Para a longevidade, para tantas outras coisas, para a prevenção do câncer, né? Tem uma coisa que chama autofagia, que é o seguinte: quando as células elas estão tranquilas, que o nosso organismo está tranquilo para se cuidar, ela começa a combater aquelas células que apresentam alguns defeitos e que podem caminhar para uma outra doença, para alguma coisa diferente. E elas fazem esse combate, circulam essas células problemáticas e eliminam elas dos nossos organismos. Com isso, existe aí a prevenção de várias doenças, né? Tem uma outra questão que é conhecida como a permeabilidade do nosso intestino, que são pequenos furinhos, muito microscópicos até, e que fazem com que quando o nosso intestino permanece o tempo inteiro cheio, né, de alimento e tal, ele começa a provocar alguns pequenos vazamentos, e esses vazamentos que saem do intestino provocam inflamações, provocam obesidade e muitas outras coisas. E quando a gente jejua, que deixa o nosso intestino por um período sem nada, vazio, ele acaba se corrigindo esses problemas também e melhorando então a nossa questão da saúde. Mas e com relação à questão do peso? Bom, com relação à questão do peso, ele auxilia. Ele não é exatamente isso, né, para perder peso, porque o que te faz perder peso e emagrecer é o controle do consumo de calorias, né? Se o seu organismo precisa aí de 2.200 calorias para sobreviver por dia e você consumir aí 1.500, 1.800, essa falta para completar essa necessidade vai sair daquilo que você tem armazenado, tá? E o organismo funciona assim, né? A nossa principal energia, quando você se alimenta, a energia que o organismo precisa para funcionar coração, funcionar pâncreas, funcionar fígado, funcionar pulmão, respiração, cérebro, precisa energia, precisa combustível. A gasolina que é utilizada para isso geralmente é o carboidrato, né? E aí quando a gente vai começar um jejum, o que é que a gente deve fazer? Primeiro, fazer uma alimentação rica em gordura e proteína,
tentar eliminar o carboidrato, né? Aí o que é que acontece? O nosso corpo vai utilizar essa gordura por umas 3 ou 4 horas, essa que você ingeriu no alimento, como energia, e acabando isso ela começa a usar a gordura que você tem no seu organismo para continuar o seu organismo trabalhando. E aí ele ajuda a provocar o emagrecimento. Então essa é a principal função do jejum, né? De te curar, de melhorar a sua saúde e não especificamente ou exatamente provocar o emagrecimento. Ele auxilia nesse emagrecimento. E o jejum qualquer pessoa pode fazer? Bom, primeiro que qualquer pessoa pode fazer se tiver uma recomendação, uma orientação feita por um nutricionista ou por um médico, né, que cuide do paciente, que cuide da pessoa e que recomende, né? E como é que é fazer jejum? É parar de comer? Existem várias formas, né? Talvez o jejum mais conhecido, mais utilizado, o mais popular, é um que eu inclusive faço, que é o que tem o protocolo 16/8, onde você fica 16 horas em jejum completo, consumindo apenas água, café, chá, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, e depois você tem mais 8 horas, dentro dessas 8 horas você pode se alimentar. Tá? Então eu faço isso. Os resultados que eu obtive, lógico, perder peso, que era uma prioridade, é um tratamento que eu já venho fazendo há tempo, com redução calórica, né? E aí comecei há pouco tempo agora o meu jejum. Mas o que aconteceu comigo foi uma coisa interessante. Eu parei de tomar remédio para diabetes, porque eu era pré-diabético, tomava lá 5 comprimidos por dia, com a restrição calórica já baixei lá para 1 comprimido, e agora eliminei, nem esse eu não tomo mais, e a minha glicemia tem se mantido tranquilamente dentro do normal. Uma outra coisa que até me assombrou é que eu sou hipertenso, né? Tomava aí remédio de pressão, e aí eu faço a medição da minha pressão diariamente. E de repente minha pressão começou a ficar baixa demais e eu parei de tomar o meu remédio de pressão também. Não recomendo que ninguém faça isso, mas eu fiz e já tem aí uns 10 dias que eu não tomo mais o meu remédio de pressão e a minha pressão tem se mantido em 12/7, 12/8, pressão de guri novo. Então, tem outras coisas que eu tomava aí, um ansiolítico e tal, e essas coisas eu acabei eliminando, eu não tomo nenhum remédio mais hoje, e acredito que isso tudo seja fruto desse jejum, dessa restrição calórica que eu comecei a fazer para melhorar a minha vida, para prolongar a minha vida, e era isso que eu tinha que dizer para vocês hoje sobre o jejum intermitente. Não faça por conta, procure um médico, um nutricionista e entenda com ele se é necessário isso para você e faça sempre sob orientação. Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau.